no dia 2 de fevereiro de 1978. Nascia uma menina na cidade de Belo Horizonte. E essa menina nasceu no dia 2, intitulado nas culturas pagãs, que é dia de Iemanjá. E essa menina, quando nasceu, a minha mãe, ela tinha o primeiro nome, Ellen. E uma das enfermeiras virou para ela e disse para ela assim: olha, sua filha nasceu no dia de Iemanjá. Por que você não faz uma homenagem? Coloca o nome de Janaína. Homenagem à Rainha das Águas. Minha mãe não tinha conhecimento da palavra de Deus. A minha mãe foi criada num lar que não tinha um conhecimento da palavra. E ela, então, adotou esse nome para mim. Colocou ela em Janaína. E a partir de então, eu fiquei considerada a Rainha das Águas, carregando o nome dessa entidade. E o tempo foi passando, os meus pais, eles em um lar com muita briga, com muita destruição, com muita confusão. E o meu pai era um homem que é filho de um pastor, mas ele gostou da minha mãe e eles tiveram um relacionamento. E aos seus 21 anos, ele, para casar com a minha mãe, ele teve que batizar na Igreja Católica. Ele teve que dar a cabeça com 21 anos para o padre batizar. E ali, o tempo passou, ele negou a sua fé, porque ele era filho de pastor, negou a sua fé e para obter aquele casamento. Só que aquele casamento não foi para frente. Com 2 anos de idade, os meus pais já estavam separados. E eu quero chamar a atenção aqui, missionária, e ao nosso povo que está nos assistindo, né, que pessoas que estão a cada dia sendo tocadas, transformadas por esse canal, por esse mover de Deus através do podcast. Glória a Deus. E nós temos que ter esse cuidado quando nós vamos separar nomes para os nossos filhos. Sim. Janaína significa Rainha das Águas. Hoje esse nome foi desconsagrado na minha vida. E hoje eu uso Ellen, que significa tocha acesa, a iluminada. Uau. Então nós temos que ter esse cuidado de pegar e olhar todos os nomes. Tem pessoas que acham que isso não tem nada a ver, mas tem a ver. Tem a ver. Reflete. Os nomes têm um significado. E significados têm influências. Né? E quando pessoas são leigas e não têm um conhecimento, elas colocam aquilo que acham bonito. Mas nós, a partir do momento que temos o conhecimento, nós temos o entendimento, nós temos que ter esse cuidado. Né? Em que nome vamos colocar nos nossos filhos? O tempo passou, os meus pais, com 2 anos de idade, eu presenciava muitas brigas, muitas agressões dentro de casa. Com 2 anos de idade, eu me lembro das agressões de meu pai e a minha mãe. Meu pai é um homem que eu amo muito, mas de alguma forma o inimigo usava ele muito. E ali o casamento deles acabaram, com 2 anos de idade. A minha mãe ficou se sentindo perdida, ela me levou para a casa de tio, para dar sequência a cuidar de mim. Não conseguiu dar sequência a cuidar de mim. E nesse período eu fui passando com um tio, ficando com outro, que eu louvo a Deus por esse período, por ter tido eles, para dar essa continuidade a cuidar da minha vida. Com 7 anos, a minha mãe me pegou, me levou para a casa dos meus avós, no interior de Santa Maria de Itabira. E ali estava uma criança que não tinha mais uma perspectiva de vida. Por quê? Não porque eu sofri maus tratos, não, dos meus parentes. Mas é porque toda criança, ela deseja estar em um lar. Sim. Deseja estar em uma família. Eu ali tinha um anseio dentro de mim de ter minha mãe e meu pai junto de mim. Eu tinha uma dor dentro de mim, que eu queria ter os meus pais junto de mim. Eu queria ter a presença da minha mãe. E ali, estava ali na criação com os meus avós, meu avô muito carinhoso, minha avó muito sistemática. E o tempo passou. Eu fiz a escola, né, 4ª série. Com 14 anos eu estava na 4ª série, porque aonde eu estava não tinha colégio. E o tempo passou, um dia o meu pai foi lá na casa da minha avó e falou assim: eu vou precisar de levá-la. Eu preciso de levá-la porque ela precisa estudar. Conversou com os meus pais, com meus avós, e ali então ele me trouxe para Belo Horizonte para estudar. O tempo passou e o vazio dentro de mim crescia cada vez mais. E eu ali, sem saber o porquê, missionária, eu tinha dentro de mim uma curiosidade, um desejo enorme de conhecer o lado oculto do espiritismo.
o lado oculto das trevas. Eu não entendia. Hoje eu entendo que lá atrás, quando eu nasci, foi me entregue. Eu fui entregada àquele demônio ali, por nome de Iemanjá, uma entidade. Então aquele desejo foi dentro de mim, juntamente com um desejo assim, com um desejo de morte, tristeza, para uma vida longe. Eu via as crianças todas ali com pais, e eu não entendia por que eu não tinha um pai e uma mãe perto de mim. Eu não entendia, e algumas vezes eu escutava dentro de familiares, sabe? A minha avó, né, hoje ela não é viva, e eu devo muito à minha avó. Eu devo muito a ela por ter cuidado de mim. Mas sem pensar, muitas das vezes ela dizia, nem seu pai nem sua mãe te quis, você está me dando trabalho. Isso causava mais revolta. Me dava muita dor, me dava muita dor. Uhum. E o tempo passou, meu pai me trouxe, né, me levou para Belo Horizonte. E com 14 anos, 13 para 14 anos, eu comecei a viver uma vida com meu pai. Uhum. Meu pai é um homem muito bom de coração, e um homem que ele faleceu, mas tem toda a minha admiração, amo de paixão. Só que ele não tinha estrutura nenhuma para cuidar de uma filha. E ele quis cuidar pelo amor, por ser pai, mas ele não tinha estrutura. E eu cresci ali fora, porque os meus avós eram religiosos. Mas eu nunca soube quem era Deus. Eu nunca soube um princípio divino. E isso é importante. Isso é muito importante. Nós vemos nos dias de hoje pessoas que estão saindo, filhos atacando o pai, atacando mãe. E hoje nós vemos, né, filhos desrespeitando mais velhos. Sim. Nós vemos tanta falta de respeito. E aí hoje nós perguntamos assim, onde está o porquê de tudo isso? Eu costumo dizer que é a falta de princípio, sabe? Eu fui criada num lar, os meus avós ensinaram a respeitar os mais velhos. Sim. E hoje, muitas das vezes, não estou dizendo que os pais estão errando. Não me interpretem mal. Mas existem manifestações de filhos, comportamentos de filhos que se dá, muitas das vezes, a falta de ensinamento. Sabe? Limites, né? Limites também. Hoje não se coloca muito limite. Exatamente. Então a gente vê filhos hoje que não respeitam mais velhos, idosos, maltrata, desfaz, zomba, não dá o lugar. A gente vê tantos comportamentos que a gente entristece. Não é questão que tem pessoas, mas você é a sua idade. Não. É uma geração que precisa entender que está sem limite. O respeito tem que prevalecer. Tem que prevalecer. Né? Então, eu tive esse limite do respeito, esse ensinamento, mas o ensinamento a nível espiritual, biblicamente falando, quem é Deus, sua justiça, o seu amor, eu não soube nada sobre isso. Então, quando com 13 para 14 anos, que eu fui morar com o meu pai ele trabalhava, né? Ele fazia mudança em carreto. Uhum. E todos os dias, por volta de meio-dia, ele chegava em casa para almoçar. E quando ele chegava em casa para almoçar, o almoço já estava pronto. Só que um determinado dia, ele foi fazer um carreto de um pai de santo. E na descida do morro, quando ele foi frear, as imagens caíram. E uma das imagens, né, que era a imagem da pombagira, ela caiu e quebrou o pescoço. O meu pai chegou em casa desesperado, com as duas mãos na cabeça, e dizendo para a menina, 7 anos de azar. Eu quebrei a cabeça da pombagira, e agora o que eu vou fazer? Vai trazer azar para nós, é como quebrar espelho, é como gato preto. Eu falei, que nada, deixa Eles disso. Tinham isso, né? Sim, tinha muito isso. Tinha muito isso. Essa superstição, essa crença, né? E, assim, aquilo que a gente crê vem sobre a gente, né? Então, as pessoas atraem muito. Porque crer no mal, o mal vem. Nós cremos no bem, nós cremos no poder de Deus. É verdade. Né? E o poder de Deus é sobre as nossas vidas, né? Então, o meu pai chegou naquele desespero. Eu falei que nada, não liga para isso, não. Fica tranquilo, isso não tem nada a ver. E ele disse, não, tem sim. De repente, tocou a campainha, né? Bateu o portão. Ele foi atender quem estava lá, aquele homem, aquele líder daquele terreiro. Olha, seu Cristiano, ele entrou e falou, olha, ele falou, meu pai disse, eu preciso te pagar, e aí aquele homem disse, não, o senhor não precisa de me pagar.
O senhor vai me pagar se o senhor for em nenhuma reunião nossa hoje. Era um dia de sexta-feira. Se o senhor for numa reunião nossa hoje, o senhor vai estar aqui comigo. E ele disse, sério? Que horas que é a reunião? Ele falou, 19h30. E aí meu pai aceitou o convite, falou, tá fechado. E aí ele falou, senhor Cristiano, o senhor vai com a sua família, com a sua filha, tô vendo a sua filha, o senhor vai ser uma honra recebê-lo lá. E vamos estar totalmente quitados com essa situação que aconteceu. Aquele homem saiu da minha casa e meu pai ficou totalmente assim encantado. Que homem bondoso. Que homem maravilhoso. Você viu como ele foi gentil conosco? Educado, bom conosco. Fino. Só que o adversário, ele tem suas estratégias. Sim. O adversário, ele já sabia que eu tinha uma carência enorme dentro de mim. O adversário já sabia que eu não tinha princípios bíblicos dentro de mim. Eu não sabia quem era Deus, porque é necessário todos explicarem aos seus filhos quem é Deus. É necessário ensinarem quem é Deus. Quem é o Criador? Quem é o vosso Criador? Quem é o Criador de todas as coisas? Eu não sabia quem era esse. E ali o meu pai falou para mim, nós vamos hoje nessa sessão, nós vamos hoje nessa reunião. Falei, não, pai, eu não vou porque eu tenho prova. Meu pai falou, não, na segunda eu vou na sua escola. E converso com sua professora, ela repete a prova, mas hoje você vai comigo. Falei, tudo bem. Fomos. Para nunca mais sair, porque só saí de lá porque Jesus me resgatou. Jesus com mãos de poder me tirou. Quando eu cheguei naquele lugar, eu estranhei a princípio. Era um ambiente que eu nunca tinha pisado. Mas de repente, aquela carência dentro de mim, por falta de uma mãe presente, de repente manifestou ali uma entidade e começou a dizer, eu sou sua mãe de outra reencarnação, de vidas passadas. Eu vim aqui te dizer que a partir de hoje você não vai chorar mais. A partir de hoje sua vida vai ser diferente. Eu vim te colocar no colo, nos braços. Tudo aquilo que você queria ouvir. Tudo que eu queria, que eu precisava. Eu vim cuidar de você. Porque nesse período, os meus pais separados, e a minha mãe tinha envolvido no alcoolismo, e o meu pai tinha muita raiva dela, ressentimento. Pelo divórcio, problemas de casal. Sim. E o meu pai não deixava minha mãe aproximar de mim e na minha casa me ver. E eu tinha uma carência imensa. Eu tinha uma saudade terrível. E você tinha outros irmãos? Não. Tá. Então, assim, nesse período eu era sozinha e tinha uma carência enorme. Aí aparece uma pessoa... E me colocou, literalmente, pararam a sessão, literalmente me pegou, sentou em um banco e me colocou no colo. O adversário, ele tem suas estratégias para estar tocando o coração das pessoas. E ali me colocou no colo e foi fazendo carinho e disse para mim, não, você a partir de agora não está mais sozinha. A mãe rainha está aqui. Eu estou falando de um demônio por nome de Zureta Rainha, que é intitulada como a Pombagira Rainha, que coordena no inferno. Estava dizendo que era sua mãe agora. E eu ali toda iludida. E aí passou um tempo, voltamos para casa e eu já comecei a entender. Achei o meu lugar. E o tempo foi passando e ali o meu avô, ele faleceu. O tempo passou, meu avô faleceu. Naquela época nós não tínhamos celular. Meus familiares não conseguiu contato com meu pai. Como não conseguiu contato, meu avô foi enterrado sem eu estar presente. Eles enterraram o meu avô sem eu estar presente no velório dele. Então, quando meu tio conseguiu fazer contato com meu pai e passou a notícia, meu chão abriu. E eu fiquei muito mais frustrada porque o único amor que eu tive, paterno que eu tive, uma figura paterna, foi do meu avô. E ali eu já sabia que nunca mais iria vê-lo. A revolta aumentou. E ali, na segunda semana, eles começaram a vir espíritos dizendo que era meu avô. Com a voz do meu avô, dizendo que era meu avô. E ali eu me apeguei muito. E eu chorava e dizia, vovô, agora eu estou bem. Minha mãe e meu avô. E o tempo foi passando e eles começaram a dizer para mim, você é médium, você precisa desenvolver. Só que Deus já tinha me chamado como profetisa dele. E ali o inimigo, com essa mentira, ele falou para mim, fala para muitos e fala para muitas pessoas. Até os dias de hoje a gente sabe que fala. Você é médium, você precisa desenvolver. Não, Deus tem uma chamada com a pessoa. A pessoa é um escolhido, a pessoa é um profeta, uma profetisa de Deus. Tem dons da parte de Deus.
Só que o adversário aproveita da falta de conhecimento das pessoas. Você é médio, você precisa de desenvolver. Aí você acredita, né? Se você não tem princípio bíblico, Vai acreditar. você vai acreditar no primeiro que te trouxer uma oferta interessante. E foi por aí que você entrou, então. Sim. Então, quando na verdade eu cheguei naquele lugar, uma coisa que me chamou a atenção. A gente, né, não está aqui falando mal de religião, a gente não está aqui para De denigrir jeito de nenhum. forma alguma, né? Não é esse nem o propósito né, do É o seu podcast. testemunho, né? O seu Sim. testemunho, de onde você saiu, de onde você veio. Você está aqui explicando para nós, contando o seu testemunho. Sim. E você entrou nessa religião, porque para você, naquele momento, era a religião certa. Exatamente. E o que me chamou a atenção, quando eu cheguei lá, eu vi a imagem de Jesus Cristo crucificado acima. Eu vi embaixo todos os santos que tinha na casa da minha avó. Eu vi embaixo os orixás, embaixo as pombagiras, embaixo os espíritos caboclos, hierarquias. Eu vi hierarquias. Quando eu vi isso, eu falei, Jesus, tá aqui, tá tudo certo. Porque era a mesma imagem que estava na casa da minha avó. Era a mesma imagem de todos os santos que estavam na casa da minha avó. Então eu falei, tá tudo certo, eu tô em casa. Não tem problema eu ficar aqui. Esse é o lugar que eu vou ficar. Lugar interessante, onde eu comecei a ver tantas coisas. E aí, o tempo passou. Não, você precisa desenvolver, você precisa fazer cabeça, desenvolver, porque você é uma escolhida. Tudo bem. E ali eles começaram, então, a trabalhar comigo, me preparar, e daqui a pouco eles me levantaram como Cambone. Como Cambone. Eu trabalhava junto com as outras meninas no serviço de Cambone, de dar passe, no serviço de fazer as entregas, oferendas, esses serviços dessa forma. E aquilo ali eu comecei a aprofundar muito mais. Nessa altura, o meu pai já começou a ver o lado oculto, obscuro, e ele começou, então, a querer me tirar. Só que nessa altura já não tinha jeito mais. Você não queria sair, Não. você já estava tendo contatos. Totalmente, e todas as vezes que eu estava ali, eu tinha o carinho daquela entidade que dizia ser minha mãe. Mas se sentia amada. Amada, protegida. Tudo que eu ia fazer, eu dizia, mãe, eu posso fazer, eu vou fazer. E ela dizia, vai, que a mãe está aqui com você. E funcionava assim. Sim, eu ficava aí, de vez em quando, eles diziam, né, incorporados, o avô precisa de uma vela, e então eu ficava naquele ciclo vicioso. Aí acendia a vela pro avô Acendia a vela pro meu avô, que já tinha morrido. O avô precisa de vela tal para o avô ter paz. E eu ficava naquele ciclo vicioso emocional, né? Eu ficava naquela prisão emotiva. E, de repente, o tempo passou, meu pai começou a ter muitas brigas comigo, aonde entra a parte que ele passou a não ter controle mais sobre mim. E ali eu já estava num colégio, né, estudando, tendo a minha vida, fazendo a 5ª série. E, de repente, passei a ter amizades que começaram a me apresentar as bebidas, começaram a me apresentar o mundo da loucura. E eu envolvida ali naquele centro espírita. E tudo que meu pai falava agora já entrava para um ouvido e saía para o outro, pelo outro. Meu pai também já estava muito envolvido com bebida, porque ele bebia muito. E envolvido também com droga. Ele chegava do serviço, ele tinha que beber, ele tinha final de semana, ele tinha que usar aquilo ali. Então a vida estava uma catástrofe. E o tempo foi passando, meu pai perdeu o controle total e ele começou então a me bater para tentar me parar. Meu Deus. Cada vez que ele me batia, meu pai é um homem grandão, tinha uma mão igual uma raquete, assim, ó. E você já ele era uma fechava mocinha, né? 14 anos, dentro de 14 anos eu já estava vivendo isso. Porque de uma semana para outra, minha vida deu um salto dentro do espiritismo. Um salto não de coisa boa, salto para pior. Porque a princípio parece bom, mas depois é uma destruição total. A princípio eu estava ganhando agora uma família, estava ganhando agora a possibilidade de ter dinheiro, estava ganhando agora poder, a possibilidade de ter poder. Então foi dessa forma, missionária. O tempo passou e o meu pai começou a ficar desesperado. Você vai sair de lá? Eu falei, não, de lá não saio, eu encontrei o que eu preciso. E ele me batia muito. E eu ia para as festas, bebia muito, usava droga, chegava em casa, ele dizia assim, olha, você só entra até meia-noite, depois de meia-noite você não entra. E quando eu chegava,
E era meia-noite, meio, 1h, e ali tinha muita agressão. Ele me batia muito, me machucava muito. Na intenção, assim, de amanhã ela vai refletir e não vai fazer mais. De você desistir, né? Sim. Mas aí eu acordava mais revoltada. E eu dizia, vou fazer muito mais. Vou fazer muito mais, eu tô bem. E ali, eu comecei a desenvolver no espiritismo e comecei a aprender a invocar aqueles demônios, ter contato, invocar aqueles demônios. Então, todas as vezes que eu chegava ali e a porta estava trancada, por exemplo, chegava 2h da manhã, eu já fazia a reza, falava a língua que eu tinha contato com aqueles demônios. Ah, era com outro linguajar? É, com outro linguajar. E ali a porta abria, eu entrava. Eles abriam a porta. Os demônios iam lá e abriam a porta. Porque eles conseguem materializar. Ai, meu Deus. Eles conseguem materializar. É. E eu entrava, trancava, trocava de roupa e deitava, dormia. No outro dia, meu pai me acordava, encontrava dormindo, ele ficava sem entender. Tipo, como que ela entrou? Tava eu gostaria trancado. hoje que ele estivesse vivo para estar aqui comigo, nessa oportunidade. Porque ele poderia contar. Ele começou a dizer assim, ele dizia assim, eu tô com medo de você nesse lugar. Você tá ficando irreconhecível, você não é mais aquela menininha. E o meu coração se encheu de tanto ódio, de tanta revolta, e cada vez mais que eu estava envolvida, o coração encheu de ódio e revolta, não porque eles falavam isso. Aquelas pessoas que trabalhavam naquele terreiro, eles não me falavam isso. Mas aquele espírito qual eu servia, ele me influenciava a ter ódio, a ter revolta das pessoas. E ali eles começaram, você vai ser uma pessoa muito grande no mundo espiritual. Você vai ser uma líder, você vai ser uma sacerdotisa. E aquilo ali foi entrando na minha mente, porque alguém que era nada, que não tinha nenhuma família, era uma Maria ninguém. Na família, era a filha que não tinha pai e mãe para cuidar. Na família, era uma coitada que estava sendo cuidada pelos outros. Ali eu comecei, então, a ter o quê? Ter uma oportunidade de ser alguém vista, reconhecida. E eles começaram a falar, você precisa desenvolver, você é alguém que tem a capacidade de chegar a um nível de sacerdotisa e liderar. E eu dizia, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para chegar aonde você quiser. Para eles, né? Porque ali nessa altura, eu já estava com 71 pombagiras, 71 Anxum, 71 caboclos, 71 orixá. Ai, eu passei a ter a Deus. hierarquia dos 71. Eu tinha um líder que era um demônio vampiresco. Assustado. Era um demônio vampiresco. Não com medo, né? É. Porque a gente não tem medo mais Sim. dessas coisas, mas como que uma pessoa, um corpo, consegue ter todos esses demônios dentro? Eu era irreconhecível. Eu era irreconhecível. Se você me visse, você falava tribulação em pessoa. É. O meu rosto é tanto, minha querida, que eu não me lembro de alguém ter chegado e pregado para mim. Não me lembro nunca de alguém ter pregado. Fica cego para muitas coisas? Só fica ali, totalmente cego. Só fica ali a serviço deles? O meu mundo era aquilo ali, a serviço deles totalmente. Porque tem pessoas que dizem, não vai na igreja de crente não, que é uma lavagem cerebral. Lavagem cerebral é você envolver com o ocultismo. Isso é uma verdadeira lavagem. Porque a coisa é feia, é negra. Eu falo isso com responsabilidade, eu estou falando. Com responsabilidade não como pastora, porque, na verdade, eu vivi. Uhum. E eu quero até frisar algo aqui, missionária, Sim. porque, assim, tem algumas pessoas que falam assim, né? Pastora, não tem isso na Bíblia. Eu não vim aqui como pastora, eu vim aqui como irmã em Cristo, missionária. Glória como a Deus. Aquela que Deus pegou, resgatou das trevas para a luz. É isso que importa. Né? Eu não vim aqui para falar de título. Então, que os irmãos estejam tranquilos quanto a isso. Mas ali... eu comecei a ter essa hierarquia de demônios e tinha esse que era Drácula, vampiresco. E ele era um morcego. E que ele se transformava, materializava em um morcego. E aonde eu ia, ele estava comigo. Então eu passei com esse tanto de entidade, que na verdade são demônios, eu passei a me sentir segura. Sabe aquele medo de uma criança que olha... para um lado não tem um pai, olha para o outro não tem uma mãe, sabe? Desprotegido. Quando você olha, você tem pessoas na família que cuidam de você.
mas não consegue te passar o amor que um pai e uma mãe passam. E quando eu me vi ali, eu me vi assim, totalmente amada. É triste ver que o diabo, ele escraviza as pessoas e ele engana as pessoas por meio de sentimento. Quando não é assim, é relacionamento na área sentimental. Quantas pessoas procuram o ocultismo, o espiritismo para trazer a pessoa amada? Que engano, que engano. Está trazendo luta, está trazendo tribulação, porque aquele que dá, ele toma e faz a sua vida um inferno, porque eu vivi isso. Então, quando eu olhava para o meu quadro, que eu tinha tanta carência de sentir o amor, eu fui uma pessoa que eu não soube o que é um pai sentar comigo e uma mãe sentar e me ensinar para casa. Eu sou uma pessoa que eu não soube, a minha primeira vez que eu fiquei moça, eu não sabia nem como usar um absorvente. E não tenho vergonha de falar isso. Então, assim, tinha tantas carências, tantas coisas em mim que eu queria perguntar e eu não podia. E aí você me pergunta, mas você já não estava com seu pai? Eu não fui criada desde pequena. Então, a relação, ela já era limitada. Eu não tinha total confiança nele, embora sabia que ele era meu pai. Mas não tinha aquele relacionamento que foi construído desde pequena. Sim. E ali, aqueles espíritos começou a utilizar dessa fragilidade minha. E começou, então, a falar comigo que eu tinha aquela hierarquia de entidades, de espíritos para cuidar de mim, para fazer tudo o que eu queria. E você começa a olhar um adolescente, uma pessoa na idade de 14 anos, ela quer fazer justamente tudo o que ela quer. Ela Sim. quer ter liberdade de fazer tudo que ela quer. Por isso que é a briga dos adolescentes, querer fazer tudo o que quer e os pais dizer não, né? Então, há uma briga. Então, eu estava ali com a chance de fazer tudo que eu queria, de ser quem eu queria, de ter o que eu queria. Então, eu falei, eu me jogo, eu me lanço totalmente. O tempo passou e aqueles espíritos começaram a decretar, fizeram aliança comigo que eram os meus guias. Eram os meus espíritos que estavam guiando a minha vida. O tempo passou, eu comecei a desenvolver. E comecei a ter abertura de olhos para magia negra e para o ocultismo e para a bruxaria. Comecei a ver a desenvoltura daquele líder espiritual, aquele pai de santo. Aquele homem era um bruxo. E tinha uma mesa assim, que era a mesa dos guias, daqueles demônios. E essa mesa era a parede. Ele abria, levantava o pano, ele entrava, ele sumia ali dentro. Que horror. Ele sumia para dentro da parede. Eu estou falando algo que eu vi. Ele sumia para dentro da parede. E todos ali tinham um respeito muito grande por aquele homem, porque aquele homem era um homem que ele falava com demônios e as pessoas que estavam perto ouviam a outra voz. Ouvia a voz dele e mais uma voz. Aquele homem era muito respeitado. Tinha pessoas de São Paulo que descia lá para pegar passe com ele, consultar com ele, para pedir para fazer trabalho. Ele era muito respeitado. Isso aí foi no ano de 94. E ali o tempo passando, e eles continuaram falando que eu precisava me dar mais, doar mais, fazer mais algumas coisas. Algumas coisas eu não vou falar aqui, porque né, não convém, né, e não é permitido pelo Espírito de Deus, porque nós contamos até aonde o Senhor permite. Mas ali eu comecei a desenvolver, me entregar mais. Tem pessoas que olham e falam assim, mas para que jejuar na presença de Deus? Para que orar tanto? Para que quando a pessoa serve o inimigo, ele pede muito mais. O nosso Deus, sim, o nosso Deus é bondoso. O nosso Deus é maravilhoso, ele não pede sacrifício de nós, né? Ele requer que nós andamos junto dele em obediência como filhos. Ele quer nos tratar com paternidade e ter em nós filiação. Exatamente. Né? Só que ali não. Ali eu achava que eu tinha pai, achava que tinha mãe. Mas ali, naquele momento, eu estava sendo apenas um objeto, um instrumento, para satisfazer o que o inimigo queria de destruição sobre as pessoas na Terra e na minha própria vida. E ali a briga era constante na minha casa, couro, e ali o tempo passou que eu comecei a ter um desejo muito enorme e práticas de suicídio. Suicida. Comecei a tentar suicídio
e já não conseguia mais estudar, matava muita aula, bebia muito, usava muita droga. Quer dizer, mesmo você estando no Lá. lugar onde você achava que você estava protegida, sendo amada, sendo cuidada, tinha, né, entre aspas, aqui uma mãe que dava uma direção, delegava, com todo esse cuidado que você pensava que estava ali protegida, você assim mesmo tinha desejo de se suicidar. Muito, eu tinha um vazio enorme. Eu tinha um vazio enorme dentro de mim, imensurável, eu não conseguia imensurar, assim, descrever esse vazio. E tua mãe, você perdeu o contato com ela? Totalmente, ela não podia aproximar da minha casa. Teu pai não deixava? Não deixava, ela já estava envolvida no alcoolismo de uma forma profunda, perdida na vida. E ali eu fui aprofundando muito mais, comecei a fazer os trabalhos, os pactos, comecei a desenvolver, da medida que eles foram me ensinando, eu fui desenvolvendo. Você foi se aprofundando. Fui me aprofundando. E eles falaram que eu tinha um potencial de chegar ao nível de sacerdotisa, de chegar ao nível de uma líder. E eu comecei a almejar a ser uma bruxa, a ser uma sacerdotisa, a ser alguém de alto nível, porque a minha vontade era dominar os humanos. Você tinha desejo de dominar as pessoas? Eu tinha muita gente, né, que eu falava assim, nossa, me abandonou, precisa de me pagar. Inclusive, a minha mãe e o meu pai, olha só, isso é muito sério, gente. As pessoas não têm noção da seriedade do mundo espiritual. É verdade. A minha mãe e o meu pai, eu fiz várias vezes trabalhos, dei em nome deles para aqueles espíritos comerem e beber com cachaça. É mesmo? Porque a minha mãe, eu sentia que ela tinha me abandonado. Né? Eu tinha esse sentimento de revolta. E o meu pai, eu tinha um sentimento de revolta de estar sendo maltratada. Dele estar me batendo, dele me tratar com severidade. Entendeu? Então eu tinha muita revolta. Os dois não fizeram nada por mim. Então eu comecei a dar o nome dos dois e dar para aqueles demônios beberem. Minha mãe bebia o dobrado, o dobro. E meu pai o dobro bebia e ficava o dobro agressivo. Foi quando nesse período eu comecei a desenvolver mais. Foi quando nesse período eu comecei a entrar no campo da fazer cabeça. E aí foi aonde que eles começaram a falar comigo de 3 pactos. 3 pactos que eu precisava de fazer com eles para eu abrir mais o meu campo espiritual. E nessa abertura do campo espiritual, eu ia abrir o 3º olho, eu ia abrir a visão, a dimensão espiritual. Eu ia conseguir ter o domínio sobre os humanos e conseguir fazer a questão da hipnose. Aquilo para mim era um sonho. E eu ainda brincava muito com minhas colegas de escola, de hipnotizá-las, sabe? De fazer com que elas fizessem o que eu queria. Meu Deus. O mundo espiritual, ele é terrível. O mundo espiritual, ele é terrível. Por quê? As pessoas, elas não têm noção do poder espiritual. As pessoas que são hipnotizadas são totalmente endemoniadas? Não. Tem pessoas que não são endemoniadas, mas são pessoas que têm a mente vazia. Quando você não tem um partido, vamos dizer assim, ou você é de Deus ou você é de Satanás. Tem pessoas que falam assim, mas eu sou de Deus, mas tem as práticas de Satanás. E elas conseguem hipnotizar? Totalmente ser dominada. Totalmente ser hipnotizada, dominada, consegue fazer aquilo que um bruxo quer que ela faça. Que uma sacerdotisa, que um pai de santo, que um mago, sabe? Então, assim, existem níveis, né, no mundo espiritual, níveis no ocultismo, que leva a pessoa a ter esse poder, né, ter esse poder de domínio sobre a humanidade. Já que a pessoa tem a mente vazia e ela não tem um Deus ocupando a vida dela, então as trevas dominam. Uhum. E domina não é só o momento, não, é cabeça, corpo, mente e espírito. Por inteiro, por né? inteiro. Por inteiro. Domina tudo. Então, eu achei aquela ideia extraordinária. Fantástica, né? Meu Deus, Sai olha. hipnotizando todo mundo. Todo mundo Tá faz o que as controlando. pessoas... Inclusive, o inimigo é tão mentiroso que ele acha que pode fazer contra o servo de Deus, mas ele sabe que não pode. Não pode. Ele se sabe. atenta, né? Sim, né? Então, o tempo foi passando, eu fui aprofundando mais, e aí, de repente, eu comecei... Fiz esse pacto, né? Fiz o primeiro, que foi o pacto de sangue. Foi onde eu tomei o copo de sangue humano. Você tomou? Em sangue humano com Ai, sangue meu de Deus. animal.
Foi o primeiro pacto que eu fiz. Misturado o sangue humano com sangue animal? Um copão assim. Eu sempre fui uma pessoa muito nojenta, menina, mas eu tava tão endemoniada que eu tomei aquele sangue todo tranquilo, como se fosse suco de uva. Horror, meu Deus! Deus é tão lindo que 2 anos depois dele ter me convertido, ter me resgatado, eu acordei um dia puro sangue, jorrando sangue. Como assim, Ellen? E eu entrei em desespero, falei, tô morrendo. Boca, nariz saindo. Ai, que e nojo, fui procurar, Deus. né? Fui procurar minha ex-sogra, falei que ela gritei, sujando tudo. Ela... Ah, você já estava casada? É, nessa época, eu tô indo lá na frente, nessa época, né, da minha libertação. E ali, ela pegou e falou assim, tem que ir no médico. E eu tenho que ir, eu tô morrendo. Quando eu voltei para trocar a roupa, porque eu falei, não vou nem tomar banho, eu tô morrendo, perdendo sangue do corpo. O Espírito Santo falou, para, eu estou te purificando, eu estou te limpando. E eu limpando, lembra do sangue que você tomou? Você estava pondo para fora. Pondo para fora, o Senhor estava me limpando. E Deus não fica com nada impuro nada, dentro daquilo que é santo, né? Nada. Quando Ele te pega, Ele te purifica, Ele te limpa, Ele te lava, tira tudo. Então, voltando lá atrás, o primeiro pacto foi o sangue que eu tomei. E o segundo pacto, vou estar resumindo, que foi o pacto de alma e o terceiro de sepultura. De alma foi o quê? Entregar minha alma para aqueles demônios. O pacto de sangue eu fiz para que eu tivesse mais poder. Sim. O pacto de alma eu fiz para que, a partir daquele momento, a minha alma era deles. E tudo que eu ia ter, ia viver, pertencia a eles. A minha alma não seria mais de Deus. E como eu não conhecia a Bíblia, então, para mim, a alma não tinha valor. Né? A alma não tinha valor. Quando eles falaram comigo, eu quero sua alma, eu falei, opa, o que eu tenho que fazer para entregar? Eu, assim, calma, eu vou te colocar dentro de uma agência de modelo. Vou te fazer modelo famosa. Você vai desfilar em Miami. Você, com essa boca linda, falou comigo assim, vou te pôr como a Naomi Campbell. Eu falei, ótimo, e agora me fala o que eu tenho que fazer. Porque eu sou bem assim, né? Vamos lá, agora para a próxima parte. Vamos embora, gente. Vamos resolver. Vamos resolver isso, contar né? Que você tem um sotaque legal, gostoso de ouvir. Obrigada. E, de repente, falei, qual que é o próximo passo? Eu entrego. Você me entrega a sua alma? Eu falei, agora? O que eu tenho que fazer? No momento certo, para você, na hora certa, fama, já dinheiro. Já estou dentro dessa água aqui, essa água suja, deixa eu nadar. Né? Meu Deus. E ali, de repente, ele começou a falar comigo assim, calma. Primeiro você vai estar dentro da agência, você vai ver o que eu vou fazer lá, a seu favor, e depois a gente conclui esse pacto, tá? E ali, passou uns dias, eu tive uma oportunidade de estar dentro de uma agência, né? Que até que no testemunho do áudio eu relatei o nome, mas eu não quero, né? Embora essa agência não funcionar mais, né? Deixa de lado. Né? Então eu estava dentro dessa agenda, tive o convite, né? Em um shopping, o rapaz, que é o diretor, ele me olhou e falou comigo assim, olha, você tem o perfil das garotas que eu tenho lá na agência. Eu gostaria que você fizesse parte. E eu falei, o que eu tenho que fazer? Sabe? Ele falou assim, não, a gente vai ter um encontro amanhã, era numa sexta, vai ter um encontro amanhã, às 8 da manhã, esteja neste endereço, esteja neste local, que você vai ver o que você vai fazer. Eu passo todas as coordenadas. Tá, fiquei muito empolgada, no outro dia estava lá, falei com meu pai, no outro dia estava lá, e de repente, quando eu vi tudo aquilo, era uma agência de modelo. E eu falei, nossa, é o meu lugar. E eu já me lembrei do que aquele espírito tinha me dito. E eu falei, nossa, ele está cumprindo. Ele está cumprindo. É a ilusão das pessoas. Tem pessoas, eu vi pessoas sendo curadas de AIDS lá dentro. Só que tirou a AIDS de um lugar e colocou no outro. Eu vi pessoas sendo curadas de câncer. Eu vi pessoas tendo relacionamento restaurado, entre aspas. Mas um mês depois, estava com a vida inferno, então morria. É tudo mentira, né? Tudo mentira, tudo engano. Até acontece, mas não permanece. Não permanece. A vida da pessoa é aquele ciclo vicioso que continua ali, ó. E a vida da pessoa não triunfa. Não tem jeito. E se triunfar financeiramente, o adversário
pega em outra área. Vem por outro lado. A pessoa continua sentindo o vazio imenso, a tristeza imensa, a carência imensa. Está aí o motivo de tantas pessoas terem dinheiro e pacto e serem pessoas infelizes. Totalmente felizes. Porque quem preenche o homem, quem traz a felicidade é o Espírito Santo de Deus. Só Jesus. Não há outro, não há outro. Se não for Cristo, não há outro. E é tão verdade isso que você está dizendo, Ellen, que a gente conhece muitas pessoas que têm até umas condições financeiras top, sim, mas não tem alegria, não tem paz. Aí você procura entender a espiritualidade da pessoa, eles fazem parte dessas outras coisas aí. Aí, quadro de câncer. Exatamente. Né? Doenças incuráveis e a pessoa gastando todo o seu dinheiro ali. Exatamente. Será que são esses pactos que essas pessoas fazem? A maioria deles, a gente não pode generalizar. Tem pessoas que adquiriu com o seu esforço mesmo, ou uma herança de família. Não, eu estou dizendo da doença aqui. Mas sim, o câncer é uma doença diabólica. E eu vou chegar lá para te falar o porquê. Câncer é uma doença diabólica. Então, o que acontece? O tempo foi passando, esse homem... eu vi tudo que aconteceu, a reunião com as garotas que estavam ali, aquelas meninas. Ele falou, a partir de hoje, você faz parte dessa equipe. Eu era a única negra. Pensa o destaque. Eram todas lourinhas dos olhos azuis. Eu era a única preta. Pensa, e aí eu fui um destaque. A mais bonita. A jabuticaba, no meio das Barbies. E ele ficou encantado comigo, sabe? Ele era encantado comigo. E eu ali não tinha recurso financeiro para estar ali. Todas elas vinham de uma família que tinha um poder aquisitivo. Eu era pobre, eu era preta, eu era sem perspectiva nenhuma. Mas havia ali uma promessa, né? Daqueles demônios de me colocar num lugar onde iria me jogar para o mundo inteiro, me ver como modelo. O tempo foi passando, eu ali dentro daquela agência, fui sendo trabalhada, fui sendo treinada, fez o contrato ali com meu pai assinou o contrato, ficou muito feliz. E eu, naquela vida louca, dentro do espiritismo, fazendo trabalhos, vivendo um conflito terrível em casa, longe da minha mãe, meu pai nos vícios, eu nos vícios, na escola já não fazia mais nada, uma vida totalmente sem princípio e totalmente conturbada. Destruída, né? Totalmente, sem um pingo de felicidade. Hoje eu sou muito feliz. Glória a Deus. Deus é lindo. Então, totalmente sem paz. E cada vez mais que eu conquistava as coisas, eu achava que aquilo ali ia preencher meu coração, mas eu via. Quando eu conquistava, eu pensava, nossa, não foi isso. Foi quando ali eles me preparando naquela agência de modelo, e eu comecei a passar fazer os desfiles. A primeira grife que eu desfilei foi Red Point. Né? Eu tive o privilégio. Aí eu desfilei pela Red Point, pela Bufa, pela Tráfico Z, pela Tribunal de Modas, pela Vidibula. Só top. Só top. Só as tops. Isso foi no ano de 95. Em muitos lugares em Belo Horizonte eu desfilei. Fui para fora, né? Viajei para outros lugares para desfilar, mas lugares como Churrascaria Raja Grill, Cassino Dance Show, Alba, que são os lugares na Savassi. Eu desfilei em bastante lugares ali. Patrocinado por essa agência, que eu fazia parte dessa equipe. E algumas pessoas, missionária, chegaram para mim neste tempo agora. Olha, minha filha quer ser modelo. O que você acha? Ela é linda, tem tudo a ver com uma modelo. Eu acho que você precisa ter cuidado. Até mesmo filho de crentes. Nós temos uma geração que acha que tudo não tem nada a ver. E nada tem nada a ver. Nós temos uma geração que acha que as mesmas coisas que as pessoas que não conhecem fazem, eles podem fazer. Estão tudo enganados. Não, as coisas não são assim. Nós somos chamados a um povo diferenciado. Separado. Nós temos que agir, andar em diferença. Viva no mundo, mas não se mistura com ele. Exatamente. Quando nós vamos ver, eu conversei com essas pessoas, elas começaram a me dizer assim, a minha filha teve a oportunidade de ser modelo. E aí a questão lá dentro, eu vivi muito isso, e eu vi muito isso. A prostituição dentro dos camarins. Tem. Dentro, porque eu não estou dizendo todas as agências, que eu acredito que tem agência séria, né? Tem agência séria, mas o lugar que eu estava e os lugares que eu passei, eu vi o nível de prostituição muito grande. É tanto que aquele diretor, ele beijava todos nós. Ele pegava em todas as nós, ele pegava nos seios, sabe?
E ele beijava assim, como um casal. Então, assim, e eu me sentia apadrinhada, porque ele me defendia em tudo. E ali, eu via muita prostituição ali dentro, antes dos desfiles, até mesmo depois, quando acabavam os desfiles, que a gente ia comemorar, tinha muita bebida e muita prostituição. Um ficava com o outro. E até mesmo naqueles lugares que a gente ia desfilar, aqueles empresários, aqueles homens mais velhos, eu tive várias propostas de homens mais velhos, velhos mesmo, que tinham idade para ser meu avô e meu pai. Falar comigo aqui, tá aqui o meu cartão, meu contato. Sai comigo para jantar essa semana que eu vou te fazer modelo conhecida. Quantas pessoas não têm a cabeça virada por convites assim? Então, eu quero dizer para os pais que estão aí na ilusão que, não, mas ele só vai desfilar, não vai mostrar o corpo, é algo assim que é só uma marca de roupa. Cuidado. O crachá gordinho. O cachê é gordinho. Cuidado. Verifique, porque de repente o que você está achando que é bênção vai ser uma maldição para a destruição da sua família. Porque eu vivi isso. Meu pai nunca soube. Ele morreu sem saber que eu passei por tudo isso, que eu vivi tudo isso e que eu me tornei até, né, quase fui uma garota de programa por estar no meio e por ter uma beleza, né, da juventude e eles quererem me comprar através do poder aquisitivo deles. Ah, você é linda, você é nova e eu tenho dinheiro para você. Sai comigo, porque eu te dou tudo que você quer. Já estava ali. Então, a agência tinha os modelos que fornecia para as grifes, como Red Point, como eu falei aqui, para desfilar outono, inverno, primavera, verão. Então, quando dava temporada de inverno, eu quero 12 meninas para fazer a coleção inverno, e assim sucessivamente. Todas as vezes que ia ser verão, eu era deixada de lado por causa da minha estatura. Eu era mais baixa do grupo. Então, eu fazia inverno, primavera e verão. E ali tinha os desfiles de concurso. Os desfiles de concurso. Em todos esses desfiles, missionária, aí eu via a ação daqueles guias, daqueles espíritos, daqueles demônios que estavam me liderando. Todo desfile de concurso, fechava estabelecimento, lançava um concurso para levantar verbas para determinada organização, instituição, e aquele desfile gerava verba, e ali tinha uma equipe de jurados aonde eles iriam votar, por exemplo, né, como a Garota 96, Belo Horizonte, a Miss 97, entendeu? Então, assim, primeiro lugar, ganhava uma viagem, segundo lugar, ganhava troféu, medalha, ganhava, né, coroa, enfim, assim, sucessivamente. Missionária, eu te digo, tinha meninas ali lindíssimas, eu sempre ganhava em primeiro ou em segundo lugar. Os guias que te colocavam? Eu ia para a passarela, eu fazia a primeira volta, que a passarela era um T, fazia a primeira volta, na segunda, eu voltava e olhava para os jurados. Quando eu olhava para os jurados, um dentre eles dava uma piscada para mim. Era o sinal que eles estavam ali manipulando tudo a meu favor. Meu Deus. E ali eu já ficava tranquila, já pensava, ganhei essa. E ali, quando os jurados iam dar as notas, eu sempre saía como vencedora. E as meninas entravam em crise. Como pode? Eu já escutei várias vezes os burburinhos falando assim, essa preta, pobre, que não tem nada, como ela ganha assim? E ali, quando eu voltei, depois desse episódio, né, ainda assim, dentro ali do ocultismo, trabalhando, e um dia aquele espírito que falou, faz o pacto de alma comigo, ele disse para mim assim, você viu o que eu estou fazendo? Você vai chegar onde eu quero, vou te levar. Eu falei, vi. E aí foi onde que foi estabelecido o pacto de alma. E de repente passamos para o próximo pacto, né, que eu vou adiantar aqui. E o tempo foi passando, as coisas foram desenvolvendo, eu comecei a fazer trabalhos para as pessoas, eu comecei a fazer feitiçaria para as pessoas, e teve uma vez que eu estava dentro de um ônibus, uma menina pisou no meu pé, e eu disse para ela olhou para mim, eu falei, opa, vai me pedir desculpa?
Ela apenas olhou para mim assim, eu falei, não pediu, vai ficar sem cabelo. Meu Deus, você deixou a mulher careca? Deixei todos os processos que eu passei, que eu tive contato com pessoas que não me satisfez, que não me agradou, eu fiz coisas para destruir. Eu tinha uma raiva dentro do meu coração terrível. Só maldade. Só maldade. Eu olhava para o meu pai, eu pensava, eu já coloquei o seu nome. Você vai morrer. Já coloquei o seu nome na boca dos meus guias. Então, cada vez que ele fazia algo que me doía, eu dizia isso. Comecei a colocar um ponto de encontro na minha casa. Na minha casa, um ponto de encontro com os demônios, com os guias. E nessa altura eu estava subindo de nível. Já não estava... Eu entrei na Umbanda com Quimbanda, que é a linha cruzada do Brasil com a África. Nessa altura eu já tinha passado a linha do Candomblé. Eu já estava na linha do ocultismo, da magia negra. São linhas similares. Similar. Então, eu já estava ali dentro, comecei a colocar um altar ali dentro da minha casa. E dentro do meu quarto. E invocava aqueles demônios ali. Alimentava aqueles demônios ali. Dentro desse nível, eu ainda via a manifestação de incorporar. Só que subindo desse nível, do nível do ocultismo, vem para o nível do satanismo, né, que são uns graus mais elevados, de outras seitas, né, religiões pagãs, você já não incorpora mais. A pessoa já não incorpora mais. Porque são demônios que regem potestade, principado, que regem o segundo céu, que são as regiões celestiais, né, que está descrito lá em Efésios 6, a partir do versículo 10. São os demônios, porque esses demônios que agem nessas áreas que eu falei antes, dessas religiões, eles são demônios terra, que fica embaixo. São demônios territoriais, de terra. São demônios terrenos. Né? São espíritos terrenos, como pombagira, tranca-rua e assim por diante. Agora, esses já tinham subido de nível. Eu já estava em um nível que eu estava acessando os demônios das regiões celestiais, que são potestade, principado e os tronos, que é onde eles trabalham como? Tem pessoas que quando olham falam assim, mas que absurdo, Deus manda uma chuva dessa para matar as pessoas? Que Deus bom é esse que manda uma tempestade, mata, destrói uma cidade toda? Deus não. Né? A Bíblia nos declara, o nosso Deus, ele está acima, no terceiro céu, ele está acima. Então, nós vemos o quê? Tem demônios ali no segundo céu, tem principados, potestade, porque igual como ali a rainha do céu, Lilith, nós temos ali Jezabel, nós temos ali Bafomé, nós temos ali Azazel, nós temos ali Samael. São demônios de hierarquia de alta patente, que são de tronos, principados e potestades. Esses demônios não atuam incorporando, são demônios que atuam manipulando os ares. A natureza. A natureza e a mente dos homens. A gente pode ver que os homens hoje estão totalmente assim, ó. Parece que não consegue raciocinar para enxergar. É o que a Bíblia diz, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento de muitos. Né? Então, a gente vai ver o domínio desses... É tanto que você, quando vai chegar em uma cidade, tem cidade que tem um alto índice de suicídio. Outra de prostituição. Então, cada cidade... Outras de drogas. São regiões. São regiões. Então, são cidades que são coordenadas por esses demônios. Esses demônios, essas autoridades, essas potestades, esses principados. Quando a gente vai ali em Daniel 10, né? A gente vai ver ali Daniel orando 21 dias para uma bênção. Você vai ver ali o anjo Gabriel vindo entregar, mas o principado da Pérsia se pôs de frente, não deixou passar. Precisou vir, né, Miguel e guerrear para que a vitória chegasse. Então você vai ver que nós estamos em um mundo que nós temos a interferência maligna. Porque espíritos assoladores, espíritos de domínio sobre a humanidade. E ali a gente vai ver esse quadro. Então, comecei a trabalhar com esses demônios. Aonde que vai desenvolvendo você como aqueles bruxos da África que ultrapassa a parede. Aqueles bruxos da África, e como outras culturas aí, que conseguem voar.
Aí você fala, mas o que é isso? Que loucura é essa? Isso não existe. Existe terra, existe céu, existe inferno, existe o outro mundo, o mundo oculto. Porque nós sabemos que o mundo espiritual, que o Senhor, ele formou o mundo físico. Né? E o nosso Deus é espírito. Então, existe espíritos espirituais manipulando homens na terra. Isso, homens que não entregam sua vida para Cristo e não deixam sua mente ser transformada por Cristo. São guiados por esses demônios. Então, comecei a entrar nesse território, trabalhando com esses demônios. Foi quando começou a vir uma bruxa de lá, ela vinha em espírito, tá? Ela não vinha em físico. Sim. Ela vinha em espírito de lá da França, para me treinar, para ser uma bruxa sacerdotisa. E ela vinha para me treinar. Nessa altura, eu já estava fazendo voodoo para as pessoas. Na altura, eu já estava desenvolvendo trabalhos para destruição de pessoas. Nessa altura, eu já tinha matado pessoas por trabalhos que eu tinha feito e tinha pegado. Uma senhora, mãe de uma amiga minha, colega na época, né? O ônibus passou na cabeça dela, porque a menina fez algo comigo e eu falei, não vai ficar barato. Sabe, nessa altura eu já tinha feito muita destruição de casamento a pedido das pessoas. Nessa altura eu já tinha feito muito trabalho para destruir vidas. Na verdade, você era um demônio que estava ali dentro de você, me agindo transformei, de uma forma exatamente. Só para destruir. Me transformei em um demônio, Satanás me transformou em demônio. Por que eu falo me transformei? Porque eu deixei, eu quis. Eu quis. Estava tão iludida aquilo ali, eu quis. Não tinha nada disso aqui de amor dentro de mim. Nada. Eu não conseguia ver amor. Ódio, raiva, vingança, soberba, ira, tudo, vontade. Poder e dinheiro. Poder, dinheiro, vontade imensurável de vingar de todos. Sabe? Tinha sabe? E aí, nessa altura, eu já fazia os trabalhos de voodoo, os trabalhos que eu olhava para as pessoas que eu queria atingir, fazia aquele boneco. E tem pessoas que podem estar até nos ouvindo e vai falar, nossa, porque tem gente que não conhece o Senhor e que vai ouvir. Né? E na sua fraqueza, de repente, vai querer usar isso aí para fazer. Funciona não, tá? Porque isso aí tem um nível. Tem um nível de desenvolvimento. Tem uma aliança. Não é assim, simplesmente pegar um boneco e fazer. Então, eu pegava aquele boneco, fazia a imagem da pessoa. Quando eu tinha dificuldade de tecer aquilo ali, a imagem, eu colocava uma foto da pessoa ali dentro, costurava. E aonde eu enfiava a agulha, a pessoa sentia dores fortes. Enfiava no coração, ela sentia a dor no coração fortíssima. E eu ficava ali o tempo todo. Tinha dia que eu pegava e falava, hoje você vai morrer de dor. E ficava num lugar só. Tem pessoas que chegam a ter infarto, se for direto no coração. Isso eu volto a falar. Não adianta falar, eu quero fazer algo assim. Porque tem muitas pessoas que têm ódio no coração. Não adianta. Isso é nível que está... Pessoa que está num nível mais alto, que tem um contato direto com as criaturas caídas, consegue desenvolver, desempenhar esse papel. E também tem um tempo, né? Tem um tempo. Um preparo todo, porque você está contando assim, é bem rapidinho, isso. Passando aquilo que você viveu. Exatamente. Parece que você está numa revista, está lendo e está aprendendo. E não, isso teve um preparo. Teve um preparo, tempo, teve uma entrega. Exatamente. Teve, né? Teve uma entrega, teve uma renúncia. Eles e tudo pediram... que você queria fazer, né? Você desejava aquilo. Teve uma renúncia, porque nesse período, a renúncia eu não podia fazer nada que desagradava eles. Eu apanhava muito na cara. Apanhava muito na cara. Tinha regras? Tinha regras. E você tinha que obedecer todas essas regras? Todas as regras. E quando não obedecia? Eu era castigada? Apanhava terrivelmente. Apanhava. E quando acontecia de você fazer uma obra maligna e essa obra não acontecer, você era cobrada por conta daquela obra? Então... No meu caso, não aconteceu de eu ser cobrada. Tinha que dar certo todas as obras? Tinha que dar certo todas as obras. Teve uma obra só que não deu certo. Qual foi? E aqueles demônios ali ficaram muito tempo pondo pressão para eu aumentar os trabalhos. Até que desse certo. Até que desse certo. E qual foi E foi até Jesus me resgatar e um dia dentro da igreja, Nova Jerusalém de Cristo, sendo obreira ali... Aí o pastor falou comigo assim, irmã Ellen, você vai na casa da irmã tal fazer uma oração com a minha esposa? Vou sim, pastor, vai ser um prazer. Fomos. O que aconteceu? Cheguei lá,
Quando sentada ali, a irmã foi para a cozinha. Aí eu olhei para a estante. O Senhor me virou para a estante. Quando eu olho, tinha um rapaz na estante abraçando uma moça. Esse rapaz, eu tinha feito um trabalho para ele ficar na cadeira de rodas. Como seria esse trabalho? Esse rapaz, um certo dia, a gente na escola, eu abri a mochila dele, peguei uma vasilha com bolo, porque eu era dessas, terrível. Queria brigar com todo mundo, porque dentro de mim tinha assim, posso brigar porque quem tá comigo é forte. Queria fazer a maldade. Só a maldade. Comi o bolo do rapaz todo. Quando eu comi, ele ficou nervoso. E aí, quem comeu meu bolo? A colega falou, ele preparou um chute aqui, ó, nas minhas costas. E todo mundo segurou ele. Eu falei pra ele, você ia chutar e me machucar na minha coluna. Você não vai andar mais. Peguei a minha mochila. Você falou isso pro moço? Peguei a minha mochila, fui direto para aquele local. Cheguei lá, invoquei, chamei aquele pai de santo. Falei, preciso falar com fulano, que era o meu guia. Tinha vários, mas tinha o de cabeça, que era o meu líder. Tinha um homem e uma mulher. Falei, preciso de falar com ele, que eu tenho um trabalho para ele fazer para mim e eu preciso que ele desenvolva. Quando ele veio, eu falei, olha, eu quero fulano de tal na cadeira de roda. Eu quero ele destruído. Falei assim, eu quero ele destruído. Aí ele falou para mim assim, destruído como? Você quer matá-lo? Eu falei, não. Eu quero na cadeira de roda. Porque do jeito que, no lugar que ele queria me bater, então eu vou dar para ele o troco para ele saber com quem ele está mexendo. E ali fiz alguns trabalhos, né? Fiz alguns trabalhos. E durante 5 anos nada aconteceu. 5, 6 anos nada aconteceu. E aí foi quando o Senhor me resgatou. Eu estava ali nessa igreja. E não pegou o trabalho? Não. E eu vivia renovando. Até que então eu deixei para lá, esqueci. E aí quando estava ali na casa daquela irmã, que eu vi a foto do rapaz abraçado uma moça, eu falei para a irmã assim que estava comigo, quem que é esse rapaz? Ela falou, não sei, irmã. Eu falei, meu Deus, é o rapaz que eu fiz trabalho para ele. O que ele está fazendo na casa dessa dona, dessa irmã? Quando a irmã voltou da cozinha, eu falei, irmã, chamei ela pelo nome, falei assim, olha só, quem é esse rapaz na sua foto aqui? Que eu tô vendo. Ela falou assim, oi, irmãzinha, tem 5 anos que eu oro para esse menino converter. E esse menino não converte. Esse menino não converte, não vai para a igreja, não aguento mais pagar preço. Eu falei, minha irmã, não reclama, não murmura. Você está diante de uma mulher que ficou anos fazendo trabalho para o teu filho ficar numa cadeira de roda. E hoje eu estou entendendo porque ele não ficou. Porque o Deus que a senhora serve livrou o teu filho quando você colocava o joelho no chão e orava por ele. Meu Deus. Que forte. Agora me fala, como seria esse trabalho, como seria esse acontecimento? O trabalho foi entregue, não teve resultado porque a mãe estava ali com a boca no pó clamando. Aí ela chorou bastante, falou, Deus é maravilhoso, louvou a Deus e eu fiquei encantada. Eu falei, poxa vida, tantos anos, fiz tantos trabalhos que eu perdi a conta. E não pegava, não pegava. O rapaz estava ali. Interferia. O rapaz estava andando, estava uma benção ali. E ali, minha querida, sabe o que aconteceu? Como que seria esse acidente? Aquele guia falou para mim assim, olha, eu vou fazer da seguinte forma. Tenho carta branca para fazer com ele o que eu quero? Eu falei, se não matar, tem. Eu não quero que ele morra, eu quero que ele sofra. Eu falei, olha, ele falou assim, eu vou entrar num motorista, num veículo na rua, e esse motorista vai perder o controle do carro. E quando ele perdeu o controle do carro, o carro vai subir na calçada, no ponto de ônibus, e vai acertar esse rapaz em cheio aqui. E ele vai ficar paraplégico a partir desse acidente. Meu Deus. Eu falei, ótimo, assim que eu quero. E o tempo passou, eu não vi acontecendo. Os outros eu vi. Quando Jesus me resgatou, eu tive que ir em pessoa por pessoa, pedir perdão e orar por elas. Tem gente que eu oro até os dias de hoje. Porque você fez isso. Tive que fazer, minha querida. Tive que fazer. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quem confessa o pecado, alcança a misericórdia. Alcança perdão. Quem confessa e não pratica mais, alcança perdão. Alcança. Então eu sentia dentro de mim, confessa. Confessa, tem que confessar. Aonde você espalhou tanta sujeira, você precisa. Só não confessei para as pessoas que morreram.
E hoje eu penso, como eu tenho arrependimento de ter feito tanta coisa ruim para as pessoas. Hoje eu falo, Senhor, me usa até me acabar. Porque isso é gratidão. É uma forma de me sentir assim, não sei, recompensada por tanta ruindade que eu fiz com as pessoas. Teve pessoas que eu não tive oportunidade. E se foram, existem pessoas que falam assim, que o Senhor, que você fez, foi lançado no mar do esquecimento, foi. O Senhor já te perdoou, verdade, a Bíblia não mente, mas as consequências ficam. Até hoje eu oro e eu fico dentro de mim. O máximo de pessoas que eu alcançar é uma satisfação, não para que me conheça, mas para que conheça Cristo. Porque eu levei tantas pessoas à destruição que hoje eu me sinto viva se pessoas se renderem a Cristo. E então a gente começa a ver que tantas pessoas ainda estão presas nisso, achando que é bom. Porque até o nível da entregar a minha alma, eu achava que eram espíritos, entidades, não era demônio. É tanto que um dia eu falei para aqueles guias ali, deixa eu te falar uma coisa, olha a inocência. Eu morro de medo do diabo aparecer para mim. Olha só. Aquele espírito começou a dar gargalhada na minha cara. Da gargalhada de abaixar no chão. E da gargalhada, eu falei, por que você tá rindo? Ô, minha querida, você tá com medo do diabo? Ele não vai aparecer pra você, não. Porque lá no inferno, ele coloca tapete pra eu passar. Eu mando lá. Eu falei, ufa. Conversando com o diabo. Porque pra quem não tem conhecimento, é colocado como meu guia. Entidades, espíritos de proteção. E esse engano de falar que é mesa branca, que é espírito da paz, é espíritos do engano. Porque eu falo com propriedade, porque eu estive lá. Eu não falo porque hoje eu sou uma pessoa que eu sirvo a Jesus Cristo e eu tenho um título sobre a minha cabeça. Não, eu falo porque eu estive lá e eu fui enganada dessa forma. E eu falei, Senhor, o dia que o Senhor me dá a oportunidade, eu vou contar tudo. Seja a última coisa que eu faça nessa terra. Mas tudo vai ser descortinado. Corajosa você. Eu preciso. E essa coragem não vem de você. Do Senhor. E está em você. Amém. Hoje. Então, eu passei, o tempo foi passando, eu ali desenvolvendo ali na vida de modelo. Voltando aqui à vida de modelo, depois a gente volta à parte lá de mais um pacto. Já estava fazendo voodoo, já estava desenvolvendo. Hipnotizando pessoas, desenvolvendo o terceiro olho, manipulando as pessoas para fazer o que eu queria, manipulando a mente das pessoas. Às vezes eu olhava uma pessoa assim com uma bolsa, eu falava, gostei dessa bolsa, ela vai ser minha. Eu começava a focar na pessoa, sugar a energia da mente dela. Você fazia isso? Sim, porque tem espíritos sugadores, espíritos vampirescos, e muitas vezes a gente acha que é demônio só, mas não. Tem magos, tem bruxos, tem pessoas que são desenvolvidas no alto nível do ocultismo, da magia, que ela tem essa condição de fazer essa transferência, sugar. A pessoa que ela não tem uma proteção divina, que não anda com Cristo, ela fica vulnerável a esses espíritos e a essas pessoas que são discípulas de Satanás. Porque existem pessoas, irmã Eli, que chegam em determinado lugar, a pessoa está bem. Sim. Um exemplo, nós estamos aqui. Claro que aqui está envolvido com a nuvem da presença de Deus. Do Espírito Santo de Deus, né? Nós estamos contando aqui. Eu quero voltar a falar que nós estamos aqui com a pastora Eli, ela está contando aquilo que ela viveu lá no ocultismo, quando ela não conhecia Jesus. E é interessante nós trazermos ela aqui, porque ela já gravou esse testemunho em áudio, que já está no nosso canal Crente Podcast. Como nossos inscritos pediram que queriam que ela viesse aqui, ela está aqui hoje detalhando com mais propriedade aquilo que ela viveu lá. E, irmã Ellen, então ele não pode estar aqui, ele não entra aqui. Exatamente. Porque aqui a Bíblia também diz que o Senhor está ao nosso redor nos protegendo. É verdade.
E o Satanás, todos esses espíritos que reinam no mundo espiritual, no segundo céu, eles estão ao nosso derredor, conforme diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele brama como leão para nos tragar. De tanta raiva, de tanto ódio que ele tem daqueles que servem o Senhor. Mas eles não conseguem, porque o Senhor está conosco. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em segurança. Aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que acreditam no poder do Senhor Jesus, na morte da cruz de verdade, que tem os seus nomes escritos no livro da vida, nenhum demônio tem o poder de chegar perto. Então, porque ele está conosco. Mas existem lugares que chegamos e tem pessoas que chegam. Quando essa pessoa chega, você percebe que a outra pessoa fala, nossa, estou passando mal. Exatamente. Foi só aquela pessoa chegar. Esses dias estava em um ambiente, eu não quero citar o nome, onde tinha várias outras pessoas, eu estava ali sendo cuidada, e a menina do lado falou, gente, eu estou passando mal. Me ajuda aqui, uma falta de ar, uma falta de ar. E nisso, passou uns minutinhos, alguém veio, abanou, deu uma água gelada até ela, e eu já em espírito comecei a repreender aquilo, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Só comecei a repreender, ela está passando mal do nada. Aí a outra pessoa que já estava saindo, a menina falou assim, foi aquela mulher que me fez mal. Era demônio que estava na vida dela? Existe a parte de demônio que está na pessoa. Tem pessoa que está com demônio no corpo, aí a outra pessoa que tem uma sensibilidade espiritual, ela vai sentir. Ou então tem aquela pessoa que ela é discípula de Satanás. Então aquela pessoa, várias estão infiltradas em todos os lugares. Como eu infiltrava para fazer maldade com as pessoas em lanchonetes, restaurantes. Então, assim, estão infiltradas em todos os lugares. E aonde essas pessoas estão infiltradas, o que acontece? Ela vai em determinados lugares para puxar a energia das pessoas. Que é o que você fez quando olhou na bolsa da pessoa, queria bolsa. Queria. Ali eu fiz um tipo de manipulação na mente, porque eu queria aquela bolsa para mim. E ali o tempo passou, eu passei a ter contato com aquela pessoa, e um dia essa pessoa falou comigo assim, eu falei, preciso de comprar uma bolsa. Ela falou assim, eu tenho aquela bolsa lá em casa que você viu com elas. Gostou? Quer pra você? Eu falei, olha, que ótimo. Tem certeza que é invejosa? Invejosa, manipuladora. Jesus Cristo. E ela disse, vou te dar. E me deu. Muitas coisas eu vivi assim, sabe? Mas aí tem aquela pessoa que quer sugar a energia da outra. De repente é uma pessoa próspera, é uma pessoa feliz, é uma pessoa ali que está plena, bem-sucedida. Chega uma pessoa invejosa, que é discípula de Satanás, que é uma pessoa que é desenvolvida no campo do ocultismo. Se essa pessoa não tiver a cobertura de Cristo na vida, né, se ela não tiver uma vida com Cristo, porque não basta ser da igreja. Sim. Né? As pessoas têm que entender isso. O mundo espiritual não te respeita porque você é da igreja A ou igreja B. Exatamente. O mundo espiritual te respeita quando você vive uma vida de santidade aqui dentro da palavra e obediência. Conheça ela. Conheça e pratica. Obedeça ela. Exatamente. Isso. Se não praticar, é presa fácil de Satanás, porque ele não vê placa de igreja, não. E ele ataca, né? Ataca, entra na igreja, ataca a vida da pessoa, destrói e vira aquela confusão. E a pessoa achando que está passando prova. Estou passando luta, ou então estou com macumba. Não, é brechas. Precisa ter vida aqui dentro da palavra para que não seja. Palavra de oração. Exatamente. Meu Deus Então, do céu. quando essa pessoa olha e quer que essas pessoas que são sugadores de energia, em outros casos, sugadores de unção, que tem pessoas dentro das igrejas que entram satanista, e sugadores de unção, quando vê uma pessoa muito ungida, usada por Deus, e ali aquela pessoa, às vezes é uma pessoa que é ungida, usada por Deus, mas a vida oscila, né? Porque Deus dá o dom, mas a gente tem que ter consciência em andar com o Senhor ali. Aquela pessoa que vai ali com aquele propósito, suga a energia. São os conhecidos vampiros espirituais. Mas suga. Tem essas pessoas dentro das igrejas? Muito, tem satanista. Eu não me lembro qual ano, mas o pastor Márcio Valadão, da Batista da Lagoinha, ele fez um propósito com Deus, parece descalço, pano de saco, durante muitos dias. Ele encontrou 50 satanistas. Meu infiltrado Deus. Ali. E tem muitas igrejas que tem satanista infiltrado.
satanista fala em línguas, o satanista não incorpora, não manifesta. Isso. Então, ou seja, para perceber que ele está ali, tem que ter discernimento do Espírito de Deus, senão ele vai ficar ali, louva, fala em línguas, prega. Então tem que ter cuidado, gente. Tem que ter avanço na palavra de Deus, tem que ter vida com Deus. Não basta só carregar essa Bíblia aqui de braço do braço e falar que é crente. Não basta. O mundo espiritual, ele é muito além do que as pessoas pensam. Por isso a gente vê muitas guerras, porque pessoas estão fora da posição que deveria estar. Gente, isso é muito sério o que você está falando. Muito sério, isso é muito forte, sério. Porque assim, a gente não consegue ver do outro lado da pessoa. Exatamente. Eu quero acreditar na pessoa, né? Exatamente. E se essa pessoa estiver 100% dominada por esse satanista que você está dizendo que canta, que prega, e as igrejas glorificam, porque o engano, gente, está por todos os lados. E está assim de pessoas cristãs que não têm o espírito do discernimento. Exatamente. Eu sempre foquei nisso. Crente tem que buscar espírito de discernimento para discernir se aquilo é santo, se aquilo é verdadeiro, se aquilo o Senhor está recebendo, porque o Senhor se revela. Exatamente. Não pode ficar esses absurdos acontecendo. A Bíblia diz que o espírito do engano, ele não vai permanecer na congregação dos santos. Exato. Vai para essas igrejas do movimento aí. É a congregação dos santos. Pode, né, tudo. Que pode tudo. Então, é tanto fogo, que a gente fica até preocupado. Pegando fogo, pega fogo. Tudo quanto é fogo estranho, tudo vai descendo. Desce tudo. O povo, o reteté, o fogo. Então, assim, é um perigo isso. Não tem base bíblica, não tem estrutura na palavra, não tem vida de renúncia. Então, duvide, gente. Olha, se não tiver palavra, não tiver na escritura, se a pessoa não tiver uma vida, porque nossa vida tem que ser um livro aberto. Exatamente. As pessoas têm que olhar para você e ver que aquilo que você está falando... faz parte do que você vive. Isso, você está vivendo aquilo ali. Ninguém é santo, nós estamos sujeitos a vários erros e pecados. É verdade. Mas o Senhor, Ele está conosco, nos justificando todos os dias, pelo poder da palavra. É verdade. Né? Então, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito forte e também comprometedor. Então, vai aqui uma dica para nós, todos nós precisamos estar vigilantes, com maior prudência, filtra o que você está ouvindo, veja se o que você está ouvindo condiz com o que está na palavra de Deus. É verdade. Se é o que eu penso, o que eu acho, duvide. Porque a pessoa pode estar no maior pecado, está lá dentro dos espiritismo e usando aí lugares, falando, é Jesus que está fazendo. Jesus não tem nada a ver com isso. É verdade. E os entre aspas aí, os enganados, enganados porque está gostando de ser enganado. Porque a palavra de Deus ela é muito transparente. Eu não fui enganada, mas eu fiquei até um pouco assim assustada. Teve uma pessoa, eu estava em outro estado, e essa pessoa, nós estávamos numa reunião de umas 6 mulheres, você já volta para o testemunho, tá, Ellen? Nós está dizendo de pessoas que estão enganando o povo de Deus. Sim. E na Igreja do Santo não fica um engano. Não fica. E essa pessoa, uma mulher muito bonita, muito rica, e contando um pouco da vida dela, e aparentemente, eu escutar, parecia ser verdadeira, uma mulher de Deus, e começamos a fazer uma oração, e tem uma pessoa aqui de Boituva que estava comigo, e acabamos quase que, tipo assim, acreditando naquela língua estranha, naquela profecia. Sim. E eu bem com o olho aberto, porque eu quero entender se aquela profecia condiz com a palavra de Deus que esse profeta está entregando. Ela começou a falar, e 3, 4 ali glorificando, e o fogo caindo e tal. Aí, eu bem aqui com a mão ali, assim, estendida, e com dúvida. Sim. Meu Deus, isso o senhor não está aqui. Não está encaixando. Senhor, isso não está acontecendo. Está repreendido todo o espírito de engano na mente. Sim. A dona da casa que nós estávamos lá nesse estado veio aqui por trás e pegou assim minha mão e colocou nela. Mas só não colocou nela, colocou assim na boca dela. E eu levei um susto, porque não é hábito. Sim. E ela falou, pode repreender. Quando eu Que forte. Ela caiu. Que forte. Tem um monte de gente que vai lembrar desse episódio. Foi verdade. Essa moça caiu e ela começou a latir como se fosse um cachorro. Ela começou a latir como se fosse um cachorro. Cão, né? E aquilo me assustou porque eu não tinha...
Conhecido cão, uau, uau. Não, latiu como cão. A gente vê até umas músicas aí dizendo que as mulheres é cachorra, né? Então é o espírito do cão, porque as mulheres são princesas, tem que parar de aceitar que são cachorra, né? Olha o espírito do cão aí. Ela começou a latir de uma forma, e eu ali, ela caiu de 4, ficou que nem um cachorro e latindo. Aí, nisso, as irmãs lá também, por isso que é importante a gente estar preparada, né? Em oração, em jejum. Tem que estar com a vida em santidade. Começou a latir nisso, e nós repreendemos, aí nisso entrou um irmão, que já estava ali, pegou assim o rosto dela e virou assim para ele. Eu não tenho conversa com o diabo, você expulsa, repreende e tchau. Mas tem pessoa que quer saber de onde vem, né? Verdade. Aí ele pegou e falou assim, ele tomou a frente assim, e ele falou. Ele falou com o Satanás que estava nela. Sim. E por que eu estou contando isso aqui? Porque uma coisa puxou a outra, né? E você me trouxe a lembrança disso aqui. E essa mulher foi desmascarada ali no nosso meio, porque não prevalece o engano e a mentira. Eu sempre vou dizer que a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Exatamente. Se a verdade chegar, a mentira tem que pegar sair. O rumo dela. É o mesmo que as trevas ficam enquanto a luz não chega. E ela foi liberta. Aleluia. Aí até hoje, né, ela ficou envergonhada. Ai, que vergonha. A vergonha que o diabo estava fazendo na tua vida. Pôs pra latir, minha filha. Você é princesa, tá latindo? Aí até hoje a gente se conversa, a gente se fala, porque ela tá liberta. Aí ela começou a ir para uma igreja de verdade, que tem palavra, né? Amém. A gente chega a ficar um pouco assustada, porque a gente não quer que isso esteja acontecendo no meio da igreja, no povo de Deus. E o que aconteceu, essa pessoa não era de um ministério que lê bem a palavra, aplica a palavra. Então nós temos que ter, e que vive. Nós temos que ter esse cuidados, né? Verdade. De filtrar até onde está Deus nisso aqui. Exatamente. Para não acontecer isso, né? De engano. Exatamente. E é bíblico essa questão do engano nessa bíblico, geração. Né? É bíblico. Então a gente tem que tomar muito cuidado por causa dos falsos profetas. O engano, os sinais, né, para confundir até os escolhidos. A gente tem que tomar esse cuidado. As máscaras vai começar a cair. Já está caindo de algumas pessoas aí, né? Mas a igreja precisa ficar dentro de Efésios 5:14, gente. Isso. Levanta-te dentre os mortos, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos que Cristo te esclarecerá. A igreja, o povo fica achando, até bonito. Hoje é bonito e outra, só vai a igreja querendo bênção, gente. Milagre. Eu vou fazer campanha para ter milagre. Para com isso, quem obedece a bênção segue ele. Glória a Deus. A Bíblia diz, quando a gente vai ver lá em Deuteronômio 28, a gente vai ver quem obedece os mandamentos, tendo cuidado de guardar, vai ser bendito na terra, no campo, o fruto do ventre. Onde pôr a mão. Onde pôr a mão vai ser bendito. Quando a gente vai observar ali em João 15, a gente vai ver Jesus falando assim, ó, se as minhas palavras estiverem em vós, e se eu estiver em vós, e a minha palavra estiver em vós, né? Se a minha palavra estiver em vós e vós estiverdes em mim, isso. Né? É isso que Obrigada. Isso. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiver em mim, ou seja... Pedireis tudo. Que quiser e será feito. Se vós estiver em Cristo Jesus, aleluia, praticando a palavra dele, vai pedir tudo o que quer e vai ser feito. Gente, isso não é uma palavra para a gente repetir, isso é fato. Jesus disse. Só que tem um contexto, né, pastora? Sim. Tem um contexto. As pessoas falam assim, mas eu tô pedindo há tanto tempo e não tá acontecendo nada. Por quê? Porque a palavra não tá na pessoa, a pessoa não está em Cristo. Exatamente. Existem níveis que a gente precisa analisar. Aonde está o erro? Eu estou com problemas na minha... problemas que eu não libero perdão? Problemas que eu não estou andando dentro da palavra, ou existem coisas na minha vida por legalidades que não tá travando a minha bênção, a gente vê ali. Daniel não tinha legalidade na vida dele, mas a bênção estava sendo travada. Então, então uma guerra, então é preciso ser feita uma análise aí, né? Mas não que nunca Deus não quer abençoar, porque o desejo de Deus é abençoar a todos. E a bênção está nele, né? Exatamente. Todos quantos vir até ele, de maneira nenhuma será lançado fora. A bênção está no Senhor e não está nas pessoas. É verdade.
Então, as pessoas têm que passar a ter esse entendimento que a minha vida com Deus não depende de uma igreja. Exato. A minha vida com Deus depende da minha comunhão com o Senhor na minha casa. Da obediência da palavra de Deus. Quando eu saio da minha casa para estar numa congregação, a minha vida tem que ser com Deus, firmada aqui antes de chegar lá. Tem pessoas que vivem a vida bagunçada que quer chegar lá. E quer ter tudo certinho, não vai acontecer. Quer cantar, quer receber, quer profecia, quer tudo. Não, viva aqui. Porque quando a gente vive aqui dentro com o Senhor faz lá fora por nós. Verdade. Né? Então nós temos que ter essa consciência. A partir do momento que a consciência é em nós e nós começamos a entender isso, as coisas mudam. Né? Tem pessoas que falam para mim, mas por que está demorando tanto? Deus não quer me abençoar. Deus sempre quer te abençoar. A questão é, tem situações que a gente precisa de analisar e é vontade de Deus? Você está encaixado dentro do plano de Deus ou você quer fazer a sua vontade? Então tem todo um contexto aí que precisa ser analisado. Mas Deus sempre vai estar disposto a mudar a história do ser humano. Glória a Deus. Então a gente volta lá, quando a gente olha para esse quadro de espíritos que sugam unção, até mesmo dentro das igrejas, sugam unção daqueles que estão desapercebidos. Tem pessoas que oram, jejuam, mas não vigia. Não vigia. Estão desapercebidos. Fala mal de pastor, fala mal do seu líder, fala mal das irmãs, fala mal de julga as pessoas que estão chegando à igreja. Tá jejuando, tá orando, mas não tá vigiando a língua. Dando legalidade. Tá dando legalidade. Né? Vai ser atacado, porque o diabo não brinca de ser diabo. Isso, é verdade. E ele não respeita nada a não ser a autoridade de Cristo. Né? A autoridade de Cristo na vida da gente, ele tem que bater continência. Isso. Né? Então, aí, quando a gente vai ver, os sugadores de unção. Existe. Tem pessoas que vai para o culto, tá naquela bênção e sai de lá parecendo que o caminhão passou em cima. Fica até de cama. Aí fala assim, não, eu fui retalhado. Mas espera aí, se toda vez que você tiver que fazer a obra de Deus, você ficar de cama, aí a coisa tá feia. Isso tem que parar. Por que sempre está sendo retalhado? Você está sendo revestido com a armadura de Deus? Com a couraça da justiça? Com o escudo da fé? A espada do Espírito? É para pensar, né? Tá. E a palavra? Tá onde? Tá onde? Quando a gente vai ver ali em Mateus 4, a gente vai ver Jesus vencendo Satanás aonde? Palavra. Eu costumo ensinar para o pessoal que eu trabalho com eles sobre o mapeamento, a questão da purificação da vida das pessoas, o quê? Nosso Deus, em Gênesis 1, ele vai fazer o quê? Palavra. Liberar o quê? Palavra. Toda a construção foi pela palavra. Tudo através da palavra. Palavra tem som. E som tem o quê? Frequência. Sim. Tem frequência. E ativa, né? Ativa. A gente vai vendo algumas músicas que ativam nas pessoas depressão. A gente vai vendo nesse século aí algumas músicas, como os batidões dos funks, que ativam nessa geração desejo de bebida, droga, sexo e assim por diante. Armas. A gente vê uma geração totalmente por causa daqueles batidões. Então, palavra traz som traz o quê? Frequência. A frequência, ela movimenta. Ela traz um movimento, ela abre a atmosfera, né? Então, quando a gente vê pessoas que não posicionam dentro da palavra de Deus, então ela não vai usar da palavra para criar. Ela não vai usar a palavra para criar. Quando a gente vai ver aqui Deus criando luz, aonde tinha treva, foi por meio de palavra. Palavra tem autoridade. E a gente vê muitas pessoas que se dizem ser de Deus, liberando palavras de maldição, palavras contrárias, palavras negativas. Então, estão trabalhando para quem? Para Deus ou para Satanás? Porque aquele que é luz, ele age como luz. Ele anda na luz e as suas atitudes é luz. Então, a gente começa a observar. Quando a gente vê lá, a gente observa Jesus ali vencendo Satanás, ele está nos ensinando que a palavra tem poder. E por meio da palavra de Deus, liberada na nossa boca, com uma vida ali ajustada à vontade de Deus, o inimigo tem que bater em retirada. Exatamente. Tem que cair. Sim. Quando a gente vai ver lá em Tiago 4, 7, a gente vai ver o quê? Sujeitai a Deus e resistir o diabo. Ele vai fugir de vós. Né? Parece ser tão simples, né? Parece.
Mas é uma questão de dia a dia. Quando a gente fala teoricamente aqui, é maravilhoso. Mas a questão da prática é todos os dias. Não é de vez em quando? Não. Quantas vezes eu tive que já parar e policiar, porque eu tenho um sangue quente. Sim. Eu tenho o sangue da minha avó, que é índia, misturado com a minha outra, que é negra. Sabe? Então, aquele sangue quente e ali vem com uma genética ali de pegar pelo pescoço e jogar do outro lado, amarrar o boi pelo chifre e pôr o boi para fugir. Só que o Espírito de Deus vem falando comigo o seguinte: você tem que dominar isso aí. E como que você domina? Sujeitando a Deus. Sujeitando a Deus. Mas você que tem que dominar não é Cristo. Não, é você, porque quando o Senhor vai lá e falando conosco, lá em Gênesis 4, quando o pecado está à porta de Abel, Deus fala com ele. Quando nasce aquela inveja por Deus aceitar a oferta de Abel e não aceita de Caim, né? Sim. Aceita de Abel e não aceita de Caim, Caim fica com inveja. Caim cria aquele desejo ali de vingança pelo irmão. Aí, o que Deus vai lá, Caim, o pecado está à sua porta. Cabe a você refrear. Cabe a você dominar. Cabe a você dominar isso aí que você está sentindo. Então, eu tenho a responsabilidade de dominar. Mas é que aqui o diabo usou. Não. Ele não tem poder sobre a minha vida é de Cristo. Isso. Né? Então, eu que tenho que tomar a decisão mediante a palavra de Deus. A palavra tem poder. É guerra? Mas eu tenho que tomar uma decisão de todos os dias sujeitar o Senhor para que a autoridade de Cristo reina na minha vida. E sujeitar o Senhor é todos os dias. Quantas vezes dentro da minha casa o meu esposo ele é muito tranquilo, ele é muito pacífico. E eu, meu Deus, que homem manso, tranquilo. E eu falo, acorda, homem, vamos aí. O Senhor fala, opa, você precisa ser mais mansa. E eu falo, Senhor, eu estou aprendendo. Aí eu tenho que ir lá para o Mateus 6,6, lá para o quarto e falar, não. Você precisa aprender, porque o fato de nós passarmos pelo processo de Jesus nos resgatar e a gente ser novos em Cristo, não significa que a gente não falhe. Sim. A gente tem falhas. Só que aí o Senhor vai falando o quê? Lá em Gálatas 5, a partir do versículo 20, ele vai falando sobre os frutos. Os frutos do Espírito e os frutos da carne. E quando você vai ver os frutos da carne e os frutos do Espírito, o que você está carregando aí? Você, como representante de Cristo na terra, como filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, o que você está carregando? Quais são os frutos? Dentro de você aí está manifestando o quê? Carne ou Espírito de Deus? Só que aí eu tenho como? É difícil. Mateus 6,6, vai para o quarto. Fecha a porta. Fecha a porta. Põe a boca no pó. Ora o seu pai em secreto e ele em secreto te recompensa. Senhor, está dentro de mim aqui uma mentira que eu não consigo parar de mentir. Me ajuda. Me dê discernimento. Me ajuda a falar não para mim mesmo. Eu preciso ter domínio. O Senhor, quando pega Adão e coloca ali no jardim, ele fala, você vai governar e vai dominar sobre tudo isso aqui. Então, o homem foi feito para dominar. E embora tenha sido tirado esse domínio através do pecado de Adão, mas foi restaurado para nós através de Cristo Jesus. Ele restaurou tudo, não foi só a salvação, não. O direito de ser livres, não. Ele restaurou a autoridade também. O poder de dominar, o poder de governar no Senhor. A luz da palavra, Glória né? a Deus. Ele restaurou isso também. Então, a gente tem que entender porque que muitas das vezes a gente está ali chorando enfermidade. Tem pessoas que eu faço processo com ela, nós vamos voltar no testemunho já, tá, missionário? Sim. Tem pessoas que eu faço processo com ela, o processo de mapeamento, purificação, desligamento de alma, cura interior, de liberar perdão para outros, para si mesmo, desligamento de espíritos familiares, quebra de maldição, faça esse processo de confissão e arrependimento com a pessoa, aí passa um tempo, a pessoa fala, eu tô com dificuldade, mas o processo não é para tirar sua dificuldade. O processo é para fazer você de uma pessoa livre e andar agora em novidade de vida. Não é para tirar a dificuldade. A partir do momento que você vai para Cristo, mas agora eu fui para Cristo, então agora tudo se fez novo. Não, fez nova a oportunidade que você está recebendo de ter uma vida nova. Isso. Só que cuidado, a partir de agora plante sementes dignas. Sementes do reino, plante sementes de acordo com a palavra. Porque senão a colheita vai continuar sendo colheita ruim.
Porque a responsabilidade, nós não somos isentos dela. Então, quem planta a falta de perdão, vai ter a falta de perdão. Quem planta a contenda, vai ter a contenda. Quem planta acusação, acusa todo mundo, aponta todo mundo, vai ser acusado, vai ser apontado. E vai patinando, né? E Nessa vai, vida, e não assim, vai romper, não rompe. Exatamente. Não rompe. Né? E qual é a culpa de quem? É da igreja, a culpa é do Não, pastor, a culpa é de igreja é da Deus. pessoa. Não, tem que ter a consciência própria, né? É verdade. Então a gente precisa de ter essa consciência. O poder da palavra está sobre nós. O domínio o Senhor colocou sobre nós. Nós